Muitas pessoas célebres tiveram uma participação ativa na Guerra Civil Espanhola, como os escritores George Orwell e Ernest Hemingway. O que alguns não podem imaginar é que alguém que fez parte da nossa infância tenha participado desse, que foi um dos conflitos mais sangrentos do século XX, a famosa Bruxa do 71. Não há uma pessoa sequer que nunca tenha assistido à série Chaves, e muito menos que não conheça a personagem Dona Clotilde, apelidada pelas crianças da vila de Bruxa do 71. A personagem era interpretada pela atriz espanhola Angelines Fernández. Nascida em 1924 na cidade de Madrid, Angelines viria a se tornar uma das maiores artistas da comédia da língua hispânica. Porém, sua carreira e dedicação à arte estavam postas em risco pela ascensão de um regime autoritário. O ano era 1936. Em meio a uma crise política e uma crescente violência entre liberais e conservadores, o general José Sanjurjo anuncia um golpe de Estado, que é continuado por Francisco Franco após sua morte. A guerra eclode. De um lado, estão republicanos, socialistas, liberais e anarquistas, e do outro, estão os monarquistas, fascistas e conservadores, que defendiam o golpe. Nessa época, Angelines tinha apenas 11 anos de idade, e a guerra em si duraria até o ano de 1939. Porém, o governo ainda enfrentaria resistência de guerrilhas armadas até 1947, das quais a nossa protagonista da história de hoje fez parte. Ninguém sabe ao certo qual o papel desempenhado por Angelines na guerra, e poucas fontes existem sobre o assunto. O que se sabe é que, de fato, ela fez parte dessas guerrilhas de resistência anti-Franco, inclusive sendo um fator primordial para sua fuga à perseguição do governo. Angelines saiu da Espanha aos 25 anos, onde pediu refúgio no México, que foi negado, fazendo com que ela fosse morar em Havana, Cuba. Logo, seu sucesso cinematográfico fez com que ela retornasse ao México, agora para fazer parte das nossas memórias. A Guerra Civil Espanhola foi o que podemos chamar de aquecimento para a Segunda Guerra Mundial, um laboratório de novas táticas militares e armamentos. Porém, a Espanha manteve-se neutra durante esse grande conflito e Franco permaneceu no poder até 1975, ano de sua morte. Angelines Muniz morreu em 1994, vítima de um câncer de pulmão, curiosamente, aos 71 anos. A Dona Clotilde, ou Bruxa do 71, sem sombra de dúvidas, fez parte da nossa história. Outro personagem que está inserido fundo na infância da maioria das pessoas é Alec Guinness, o Obi-Wan Kenobi da trilogia mais antiga da série Star Wars. Mas, por favor, tenhamos mais respeito. Estamos falando de Sir Alec Guinness. O londrino, nascido em 1914, não recebeu o título de Sir por causa de sua participação na Segunda Guerra Mundial, mas por causa de seu talento como ator premiado inúmeras vezes. 2 Oscars, um Tony por uma peça de teatro, prêmio de melhor ator britânico, prêmio do Festival de Berlim, entre outros vários menores. Mas se seus personagens passaram por perigos e adrenalinas, Alec passou de verdade na Real Marinha Britânica. Assim como Dona Florinda, Alec foi um voluntário. Obi-Wan começou seu treinamento em 1941 na fragata HMS Haller e em 1943 foi promovido para o cargo de oficial. Atuaria efetivamente num dos episódios mais importantes deste conflito, o desembarque dos aliados na Sicília. Mas mesmo depois de triunfar nessa empreitada, continuou no conflito e participou de outro momento essencial. Alec estava presente no dia D, o dia do desembarque das tropas anglo-americanas nas praias do norte da França. Ele pilotava uma aeronave numa missão perigosa de desembarque de tropas britânicas especiais em pontos estratégicos da praia. Antes do dia D, os planos para pôr fim ao fascismo e ao nazismo iniciaram-se a partir das invasões da Itália.
As tropas inglesas e americanas almejavam alcançar e dominar uma ilha ao sul da Itália, a Sicília, para assim garantir que as tropas tivessem uma posição estratégica para poder começar a retirar as tropas do eixo do país e começar a invasão na Europa. A Marinha Britânica já lutava contra os alemães no norte da África. Quando os planos para a invasão da Sicília começaram, ele foi um dos 180 mil americanos e ingleses que desembarcaram para tomar a ilha. Não foi uma Normandia. Na verdade, esse desembarque foi desastroso dos dois lados. O dia 10 de julho de 1943 foi marcado por ventos fortes e uma maré hostil. Aviões se perderam, paraquedistas caíram no mar, e a violência do mar não somente atrapalhou que os navios ancorassem para o desembarque, como as tropas ficaram extremamente enjoadas. Mas não houve uma forte resistência como era esperado. O general italiano Alfredo Guzzoni sempre foi considerado despreparado para o cargo que ocupava. E ele provou isso. As tormentas que sobrevieram, os mares e os ventos fizeram com que os oficiais não acreditassem no ataque nesse dia, e as tropas foram guardadas para protegê-los das intempéries. O general não discordou. Mesmo depois de pegos de surpresa na madrugada, a incompetência continuou. Tropas mal posicionadas, infantaria seguindo sem o auxílio aéreo e de blindados, divisões inteiras colocadas em posições nada estratégicas. O nosso eterno Obi-Wan Kenobi e seus companheiros só tiveram dificuldades por causa da natureza. Os italianos não deram muito trabalho. A ocupação da Sicília seria questão de dias. Questão de dias também foi o governo do dulce italiano Benito Mussolini. A pressão dos aliados na Sicília deu força para a oposição que sentiu que era hora de retirá-lo do poder. Isso aconteceu apenas 15 dias depois do desastroso desembarque. Além do Dafmu, você pode colocar indiretamente o Mussolini na conta do Kenobi. Os 100 mil soldados alemães e italianos ainda dariam algum trabalho para abandonar completamente a Sicília. Enquanto eles cruzavam o Estreito de Messina, que separa a ilha da Itália continental, as várias batalhas deixaram mais de 20 mil mortos dos 180 mil que desembarcaram. A presença das tropas americanas e inglesas na Sicília criaram um contexto difícil para o eixo. Mussolini havia caído, os aliados estavam bem posicionados para começar uma ofensiva e tomar toda a Itália. Os alemães foram obrigados a retirar tropas que estavam lutando do leste contra a União Soviética e trazê-la para tomar toda a Itália e tentar impedir o avanço anglo-americano e, posteriormente, retomar a Sicília. Além de começar a ofensiva para retomar a Europa e derrubar o Mussolini, a ofensiva sobre a Sicília facilitou o combate para os soviéticos ao retirar várias tropas alemãs desse fronte. A partir daí, interpretar um mestre Jedi contra o Império Maligno com pretensões globais deve ter sido muito fácil. Vários famosos lutaram em guerras antes ou depois da fama. Clark Gable, Charles Bronson, Charlton Heston, Chuck Norris, Johnny Cash e, felizmente, Deus parece não somente proteger os bêbados, mas também os artistas.